Fala galera, beleza? Mercado pesou hoje, olha só que engolfão de baixa, bonito, testando 50% de FIBO de todo este movimento e após fazer um pivô de alta, já demonstra fraqueza em uma região importante. Vamos ver se ele não engana igual aqui, né? Dá um candle pequenininho e depois gapa para cima e vai buscar 61.8 ou quem sabe o topo. Bom, independente disso, a gente sempre vê e reage ao que estamos vendo. Nós não somos futuristas. E hoje nós estaremos falando sobre os dois lados sombrios do mercado. Quais são esses dois lados? Será que você está inserido nele e como você pode lidar com isso e resolver os seus problemas no mercado? É isso que nós vamos falar hoje. Primeiro lado sombrio, o mercado em si. Veja comigo. Muitos ficam surpresos quando veem um engolfo de alta desse após um pivô ganhando uma tendência de alta. Isso aqui pode ser um ABC de Elliott. Mas muitos ficam surpresos e esquecem que tem estrutura de preço aqui, existe retrações importantes de FIBO, tá bom? E eu fiz o FIBO errado aqui, galera. O FIBO é aqui, ó. Aqui, ó. Ó, este patamar aqui. Beleza? Então não há de se surpreender com um candle desse aqui ou com um candle desse aqui que a gente já viu no semanal, que é uma estrutura de suporte. Beleza. Agora vamos olhar os 5 minutos para a gente observar este lado sombrio do mercado. O mercado abriu num gapão de alta de 700 pontos, andou 1.600 e depois devolveu tudo. Aonde está o lado sombrio no mercado? Galera, estamos lidando com as tecnologias mais avançadas. Isso aqui, o trading, a bolsa, ela é semelhante à Fórmula 1. O que há de ponta nós temos contra nós. Por quê? Porque os grandes players dominam os HFTs, os robôs de alta frequência, e a gente vê, por exemplo, movimentos como esse aqui. Olha só, repicou, esticadão, não foi, continuou caindo. Aqui, deu sombra, foi, voltou tudo, deu sombra de novo e continuou caindo. Logo, o mercado tem esse lado sombrio de ser muito impreciso e olha só, que loucura. Rompimento falso, como eu tenho falado para vocês, rompimento falso, porém, esse rompimento foi muito grande. E aí, operar contra ele é mais perigoso, por mais que andou. Eu gosto de um rompimento que faz isso, deixa um candle e o outro já volta para dentro da onde foi rompido. Depois disso, olha só o mercado desovando posição. E aí, neste ponto aqui, ó, rompimento falso, volta, não tem estrutura, não tem padrão de alta, não tem padrão de baixa, não tem um padrão claro de congestão para ser operado. E aí aqui a maioria morre. Por quê? Porque fica apostando no rompimento de alta, no rompimento de baixa e aí dança. Então, primeiro ponto, estamos lidando com a Fórmula 1 do mercado. Segundo ponto, os robôs estão aí para fazer trading a todo momento e é por isso que o mercado está cada vez mais errático. Olha só
esse exemplo aqui. Olha só esse exemplo aqui. O mercado rompeu, deixou uma sombra, depois ele subiu, ficou positivo e regrediu e fechou na mínima. Ou seja, há uma contrariedade muito grande entre o que o mercado faz e o que você percebe que o mercado faz. Isso aqui é seu olhinho, tá? E o que você percebe. Aí entram as emoções, as frustrações, as expectativas frustradas, a ganância, a impaciência, a intolerância, e tudo isso aqui culmina em você ser engolido por movimentos erráticos. Agora tem o outro lado da história. Então, botando uma reticências aqui, não um ponto final. O mercado, ele é sombrio por quê? Porque nós estamos lidando com as mentes mais brilhantes do mundo, com a maior tecnologia do mundo, estamos operando contra robôs e movimentos muito erráticos. Então, tudo está contra nós, além desses elementos emocionais que eu mencionei para você. Agora, como que a gente pode amenizar, mitigar e resolver isso para termos resultados semelhantes a esse? É claro que num primeiro momento você vai ganhar R$100, R$10, 150, 200, enfim, devagarzinho você vai ampliando sua musculatura operacional para oferir resultados grandes, tá bom? E logo eu vou te dar uma notícia importante se você já não está sabendo. E para resolvermos o primeiro lado sombrio do mercado, nós temos que atuar com o outro lado. E quem é a contraparte do mercado? É você. Então você precisa sair das sombras e entrar na luz, entrar no entendimento, entrar no governo, no domínio próprio, entendendo a estratégia, entendendo o seu gerenciamento de risco, entendendo se o mercado está lateral e você vai escalpelar ou não vai fazer nada, entendendo se o mercado está em tendência, entendendo se o mercado está maluco, enfim, você precisa ver o movimento gráfico para então definir o que fazer e sair das sombras. E olha o que eu quero trazer para você aqui, já que eu abri as aulas para todo mundo, tá bom? Aqui do canal e também lá do Insta, abri, é claro que você tem que dar uma contrapartida pequena, e eu já vou te falar, mas literalmente eu abri, tá bom? Eu não vou mais trabalhar com venda de infoprodutos, de cursos para mercado. Eles vão estar lá disponíveis para você por um valor irrisório. É por isso que eu estou abrindo isso aqui para você, porque tem lá dentro do nosso curso. Eu vou trabalhar com mentoria, tá? 2 a 3 mentorias por mês e acabou. E o resto eu vou ser feliz fazendo minhas entradas, meus trades. Então, diante disso aqui, o que eu quero que você fique atento? Nós temos o quadrante da consistência formado pelo tempo gráfico, ativo, gestão do capital e estratégias. Dentro de tempo gráfico, o que nós temos, pessoal? Nós temos que conseguir analisar o gráfico naquele tempo que eu defini, e aí eu preciso ter precisão nas minhas análises, consequentemente eu preciso usar um gráfico zoom, um gráfico superior para ser meu filtro, para ser meu guia, tá bom? E aí eu preciso, dentro desse tempo gráfico, dentro da precisão, ter tempo de reação. Enxergar uma perna chegando numa estrutura de suporte ou resistência, ver um candle, ver um gatilho, para eu trabalhar com conforto emocional. O segundo elemento são ativos. O que do ativo é importante? Você precisa ter intimidade com o ativo. Você tem que conhecer as particularidades de movimentação dele, saber quando ele está bom, quando ele não está. Você precisa entender os padrões de movimento dele, como é que ele se comporta.
se ele é um ativo de mais lateralização, se ele é um ativo de tendência, se ele é um ativo que faz isso, daqui a pouco faz isso, daqui a pouco faz isso, daqui a pouco faz isso e daqui a pouco ele vem aqui para baixo. É importante que você entenda a característica do ativo que você opera. Para quê? Para você não tomar um banho de loja dele, ok? Outro ponto importante, comportamento dele na ZAP. ZAP é zonas de alta probabilidade. Leia-se suporte, resistência, topo e fundo. Ele bate numa estrutura de suporte e volta logo, ou ele fica zigue-zagueando, faz que vai, faz que não vai, faz que vai, faz que não vai. Dependendo do tipo de comportamento, você tem que usar um gatilho X ou Y. E aí as características de movimentação desse ativo. Como é que esse ativo se comporta em relação à tendência, pernas, candles. E aí você vai ver se ele tem muita sombra, se ele tem muita perna com candles contrários, se esses candles variam muito de tamanho, de amplitude, de cor. Enfim, isso tudo são características importantes do segundo elemento do quadrante. O terceiro elemento, galera, tem a ver com gerenciamento do capital. E por que eu não falo gerenciamento de risco? Porque o risco está dentro da gestão do capital, que está dentro do seu plano de trade. Primeira coisa, dentro do seu tempo gráfico, aqui ó, dentro do seu tempo gráfico, qual o risco médio por entrada? Em relação a pontos, em relação a valor financeiro versus a quantidade de contratos. Dessa mensuração do risco médio, você vai definir a quantidade de vidas, que é o quê? Que é o risco médio versus a quantidade de vidas. Exemplo, R$100 e você quer ter 20 vidas. Então, você vai ter que ter um capital de R$2.000 com stop médio de R$100. Isso aqui é a quantidade de vida e é fundamental para você ter conforto operacional. Você operar o próximo trade sem ser aquele trade da sua vida, aquele trade agonizante, que se você não fizer certo, ou mesmo fazendo certo e o mercado não for, você está lascado. Então, quando você tem o risco médio, a quantidade de vidas, você forma seu capital para operar com liberdade. E aí você tem que respeitar seus limites operacionais. De quê? De ganho, de quantidade de trades e de meta. Aí a gente entra no próximo elemento, que são as estratégias. Então, veja só. Eu tenho um tempo gráfico que eu consigo analisá-lo. Eu tenho ativos que se comportam dentro desse tempo gráfico. E aí eu formo o meu capital mediante as características desse ativo para que então eu valide se a estratégia ou as estratégias que eu estou usando irão se comportar bem nesse tempo gráfico, nesse ativo ou naqueles ativos, diante do que eu preparei de risco para não consumir minhas vidas além do meu plano. E o que é importante dentro da estratégia, galera? Primeira coisa, tipo de setup. É um setup de tendência ou é um setup de volatilidade? Se está em tendência, eu vou buscar um setup de rompimento ou de reversão, a favor da tendência. Se é de volatilidade, contra a tendência ou operar padrão em V. Você tem que ter compreensão dos pontos negativos e dos pontos positivos da estratégia. O que funciona, o que não funciona e quando funciona. E aí você ganha, é vital, você ganha confiança para operar a estratégia. Que o que é operar uma estratégia? É comprar risco. E diante disso, você tem que aprender a conduzir depois que você fez a entrada. Então, esse é o quadrante do trade. Só essa aula já valeu. Mas olha o que eu tenho aqui para você. Eu relutei muito, tá?
para não desvalorizar o nosso trabalho, que é de extrema excelência, mas diante do contexto do Brasil e como literalmente eu não preciso vender curso para viver, ok? E os que vendem e vivem, ótimo, estão sendo remunerados por aquilo desde que o curso funcione. Estamos abrindo os nossos 2 melhores treinamentos por apenas R$ 97,00. Não é mensalidade, não é valor de prestação, é valor bruto. Esse primeiro curso, Trader Soberano 5 PTS, ele custa R$ 2.000 e a partir de ontem ele está valendo R$ 97,00. É o ingresso para você aprender definitivamente tudo, é a faculdade do trade. E aqui é o nosso curso de especialização em mini contratos, onde você vai entender toda a numerologia, você vai ter aulas ao vivo ali que foram gravadas, nós vamos ter uma aula mensal, fora o grupo de alunos, tá bom? Tudo isso por R$ 97,00 cada um. Então, diante disso, você não tem mais desculpa para ficar trocando de estratégia, trocando de mentor, trocando de tempo gráfico. Você já entendeu o que é o mercado, você já entendeu como é que você sai das sombras através do quadrante da consistência e agora você tem literalmente o manual definitivo do trader para você ficar fera. E para isso, você só vai pagar o ingresso. Por que, Marlon, você não deu de nada? De graça? Porque se não vale nada para você, de nada tem valor. Então, minimamente, você adquire por esse valor e aproveita tudo de bom que nós temos nesses treinamentos. Então aproveita, clica no link na descrição desse vídeo, escolha um ou os 2 treinamentos e nos vemos na nossa próxima aula ao vivo. Curta, aproveita, grandes descobertas e grandes resultados.